Aí onde você está, inclina sua cabeça, feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, pedindo a graça, a misericórdia dEle e a direção do Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor por este momento de comunhão, ainda que não seja uma comunhão presencial, mas é uma comunhão em que todos os cristãos, nós aqui reunidos e outros em outras lives por este país, por este mundo, quem sabe, estamos querendo ouvir a Tua palavra, os Teus desígnios, os Teus princípios, os Teus ensinos para a nossa vida. Eu me humilho diante da Tua presença, sendo a minha limitação, e suplicando ao Senhor para que me reveste da unção e do poder do Espírito Santo, para falar com intrepidez, para falar com autoridade. Menos de mim, Senhor, e mais do Senhor. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, que essa palavra possa cumprir o propósito pelo qual ela está sendo ministrada, que ela possa prosperar em cada vida, em cada coração. Abençoe as pessoas que estarão ouvindo, dá a elas compreensão, abençoe-me, para que eu possa falar com sabedoria, com simplicidade, mas acima de tudo, na unção do Teu Espírito Santo. Sei da minha indignidade, do meu merecimento, suplico pela Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a parábola da viúva importuna e do juiz iníquo. O texto que nós vamos usar está em Lucas 18, de 1 a 8. Amém? Lucas 18, de 1 a 8. Abra sua Bíblia em Lucas 18, de 1 a 8, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Amém. Encontrou Lucas 18, versículos de 1 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos fazer uma exposição na parábola do juiz iníquo e de uma viúva inoportuna. A parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O sentido da palavra esmorecer significa desistir, desanimar. Nessa parábola, apenas duas pessoas ocupam o papel principal: a viúva e o juiz iníquo. O adversário mencionado na parábola, ele não ocupa um papel principal, ele apenas é mencionado na parábola. Num primeiro momento, irmãos, nós falaremos sobre
as questões socioculturais da época em que essa parábola foi escrita. Depois nós vamos desenvolver a compreensão da parábola. E finalmente nós vamos analisar os princípios ensinados nesta parábola. Então, o processo, nós vamos ver, analisar essa parábola, né? Ver a questão cultural da época em que essa parábola foi dita por Jesus, e depois nós vamos ver a aplicação desses princípios para a nossa vida. Amém? Então vamos à questão cultural, a questão sociocultural na época em que essa palavra foi escrita. Os juízes, irmãos, eles deveriam ter como primícias, ou seja, em qualquer sociedade, um juiz deve ter por primícia julgar as causas e fazer justiça. Essa é a primícia de um juiz. Ele julga as causas, faz justiça, né? Existe evidentemente, um fórum para formar o julgamento, mas naquela época específica de Jesus, as causas eram levadas ao juiz, e o juiz, ele fazia a justiça. É claro que possivelmente alguns levavam seus advogados para os defenderem, para buscarem a justiça. Essa mulher, especificamente, parece que ela não tinha um advogado ou ela não tinha condições de pagar um advogado, não sabemos ao certo. Mas ela ia ao juiz para que o juiz pudesse resolver a causa dela contra o adversário dela. É importante também observar que, além do juiz não ter, dever ter essas características de ser justo, de ser honesto, de ser fiel e ser imparcial, ele, especificamente, era um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Então, o juiz da parábola de Jesus era um homem que não tinha temor nenhum de Deus e que também não respeitava homem nenhum. Ele não estava preocupado com a opinião pública, se ele estava sendo correto ou não, se ele estava agindo certo ou não. Ele não tinha preocupação com a opinião pública. E ele também não temia Deus. Então nós vemos que a situação da viúva é muito difícil, porque ela tem um problema com seu adversário e ela busca que um juiz que não teme a Deus e que não respeita homem nenhum possa ajudá-la a resolver a sua questão. Num tempo em que nós sabemos em que, na época de Jesus, o Império Romano dominava, e as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais simples, mais humildes, elas não tinham condições de dar avanço numa causa na justiça, talvez pagar um advogado. Então, olha só essa questão. Além dessa questão do juiz ser um homem iníquo, que não respeitava homem algum, a justiça naquela época não era uma justiça, e podíamos dizer, imparcial em relação às pessoas mais simples e mais humildes. A gente conhece nas histórias, né, quantas injustiças foram feitas por pessoas que não tinham condições de se defenderem. Os mais poderosos sempre prevaleciam sobre os mais humildes. O juiz tinha o papel de ser leal, de ser justo, de ser imparcial. E o juiz que essa mulher procurava, ele era um juiz que não temia Deus e não respeitava homem nenhum. A outra questão é que na Palestina da época de Jesus, as viúvas eram duplamente discriminadas. Ou seja, uma primeira discriminação vinha da própria condição de ser mulher. Na época de Jesus, as mulheres não tinham direito algum. Eram consideradas sem valor em comparação ao homem. Jesus foi o primeiro a dar à mulher a importância devida.
Então, o primeiro problema da viúva, ela era mulher. E como mulher, naquela época, naquela questão sociocultural, ela era discriminada. Além dessa questão, na sociedade, na época de Jesus Cristo, o cuidado da casa e filhos pertencia ao homem. O homem era o senhor absoluto na família. Era uma cultura patriarcal. E o homem tinha todos os privilégios. Essa é a situação. Essa mulher era, essa personagem era mulher, a mulher não tinha direito algum naquela época, e naquela época, naquela cultura, o sistema de estrutura da família era patriarcal e o homem era absoluto na casa e a mulher não tinha privilégio nenhum. A outra questão, além da discriminação, era a questão do empobrecimento que a mulher tinha quando se tornava viúva. Porque se era uma cultura patriarcal, em que o homem tinha poder absoluto, então a mulher, muitas vezes, não tinha condições. E se seu marido, que morreu, não fosse um homem de posses e não deixasse grandes valores para ela, ela ficava totalmente desamparada, discriminada, desamparada e viúva. Não tinha condições para trabalhar e ainda carregava consigo o peso dos filhos. Era uma condição desprezível na sociedade daquela época. Foi até necessário a ajuda às viúvas, né? O judaísmo, dentro da sociedade do tempo de Jesus, percebendo a pobreza, ensinava que todos deveriam auxiliar as viúvas, passando a ser uma das obras de misericórdia do judaísmo. A condição das viúvas e de seus filhos eram de extrema necessidade. Veja aqui o que diz Marcos 12, 41. Amém? Abram comigo, Marcos 12, 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 12 a 41. Desculpe aí, tive que mexer aqui para pegar o texto bíblico. Marcos 12 a 41. Marcos 12. Só um instante, perdão aí. Amém. Diz a palavra do Senhor. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. E ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas montantes a 1 quadrante. Então nós percebemos que a situação das viúvas era uma situação difícil, de necessidade, né? Narra a oferta de uma viúva pobre no templo que doou uma ninharia, mas que para Jesus foi uma oferta, foi a melhor oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha. O que Jesus pensava em relação a essa situação? Jesus, ele anuncia não somente uma nova condição para a mulher dentro da sociedade judaica, mas ele condena veementemente as viúvas. Então Jesus atacava firmemente essas questões. Vejam comigo Lucas 7, 11 a 12. Lucas 7, 11 a 12. Jesus atacou essa questão da discriminação
em relação às viúvas, né? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou na esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Percebe que Jesus ele dava atenção às mulheres, e nesse caso especificamente a uma viúva, ele se compadeceu daquela mulher. Não era comum naquela sociedade se compadecer das mulheres, porque, segundo eu disse, as mulheres não tinham tanto valor nem tanta importância. Mas nós também vemos que depois os cristãos, no capítulo, no livro de Atos dos Apóstolos, eles demonstram preocupação e eles até levantam 7 diáconos entre eles para poder prestar assistência às viúvas. Então, assim como Jesus, o cristianismo tinha esse objetivo, de não discriminar as mulheres e de cuidar das viúvas. A partir do que nós vimos sobre as viúvas, nós percebemos que elas recebiam atendimento, ajuda como necessitadas, e os que ajudavam consideravam a ajuda como uma obra de misericórdia. Não era nada oficial, mas era a partir de uma perspectiva de humanidade e ajuda aquelas que estão em condições precárias. Então, apesar da discriminação social que havia em relação à mulher, existia na tradição judaica o objetivo de auxiliar as viúvas. Evidentemente que isso não era tanto em relação às outras culturas. Percebemos que foi necessário até levantar os diáconos em Atos dos Apóstolos para que pudesse prestar socorro às viúvas gregas que estavam passando necessidade. Então, percebemos 2 aspectos. Primeiro aspecto cultural. Um juiz numa sociedade em que os mais poderosos têm privilégios em detrimento dos mais humildes. Na perspectiva de que um juiz deve ser justo, que deve ser imparcial, nós temos um juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum. Um juiz que não tem temor de Deus e não respeita a opinião de homem algum. O outro aspecto, numa sociedade em que a mulher era discriminada, uma mulher viúva estava em situação ainda pior do que uma mulher casada. Porque em alguns casos, na maioria dos casos, essa mulher viúva não tinha nenhum amparo, dependia da caridade das pessoas. A tradição judaica tinha o cuidado de dar assistência às viúvas, mas muitas outras não tinham esse cuidado. E essas mulheres viviam dependendo da caridade e da ajuda das pessoas. Então nós temos essa situação sociocultural na parábola de Jesus. Uma mulher que era discriminada e, além de ser uma mulher discriminada, uma viúva. Essa é a situação que nós percebemos. Nós percebemos também uma situação interessante nessa parábola. Um paralelo entre um juiz injusto e o Senhor justo, verdadeiro e fiel. Vejamos o texto que nós acabamos de ler, de Lucas 18. O texto diz que a mulher perseverava insistentemente, clamando ou suplicando ao juiz que resolvesse a sua causa. Ela importunava aquele homem. Ele, por algum tempo, não quis atender ela, no versículo 4, mas depois de tanta persistência, ele diz consigo, olha, apesar de eu não temer a Deus e não respeitar a opinião pública, eu vou ajudar essa viúva no versículo 5, porque ela está me importunando, eu vou atender ela, vou julgar a causa dela, para não suceder que ela venha a molestar-me. E aí que eu entro na questão do paralelo entre o juiz injusto e o juiz justo, Jesus Cristo. Percebemos o seguinte,
que Jesus diz no versículo 6, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. E aí ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E ele conclui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Até aí. Olhem para vocês verem um paralelo oposto. Um juiz que não teme a Deus e atende a viúva por causa da importunação. E um juiz ou um senhor justo e verdadeiro. E ele diz o seguinte, se um juiz injusto que não teme a Deus e não respeita homem algum, atende a mulher por causa da sua persistência e perseverança, ele faz a pergunta, ele conclui, quanto mais o Senhor não atenderá aquele que o busca clamando por justiça. E é importante que nós entendamos um aspecto importante dessa parábola, porque a parábola fala da perseverança. Se vocês voltarem comigo em Lucas capítulo 11, por favor, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Jesus fala uma outra parábola semelhante a essa. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Olha para vocês verem a semelhança entre as duas parábolas. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Versículo 7. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-ás. Percebem que essa parábola é semelhante à parábola da viúva inoportuna? Percebem que Jesus ensina um princípio nessas duas parábolas, que é o princípio da perseverança, e ele usa exemplos paralelos, ou seja, posições paralelas, ou seja, um juiz iníquo que não teme a Deus e ele, o justo juiz. Um amigo que não preocupa com outro amigo, que o atende pelo fato da importunação, e o Senhor, que é misericordioso, que é gracioso. Percebemos esse paralelo nessas duas parábolas. E essa parábola que nós acabamos de ler em Lucas 11 também fala dessa questão da perseverança. E ele diz, Jesus ensina, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. O grande princípio dessa parábola que nós percebemos é o princípio da perseverança na oração. Mas em que tipo de justiça Jesus se refere ao dizer essa parábola da viúva inoportuna? Eu quero voltar agora do capítulo 11 de Lucas, vamos sair do capítulo 11 de Lucas e vamos novamente para a viúva inoportuna. Qual a justiça pela qual Jesus se refere quando diz essa parábola? Vejam comigo os versículos anteriores do texto de Lucas. Vamos para Lucas 17. Por favor, Lucas 17. Nós vamos ver que Jesus vai falar no finalzinho do capítulo 17 de Lucas. Ele vai falar sobre uma questão importante. Ele vai falar sobre o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 22 do capítulo 17.
A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ele aqui ou lá está. Não vades e nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí ele vai falar que o mesmo aconteceu nos dias de Ló, em relação a Sodoma e Gomorra, no versículo 29. E aí ele diz no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, todo o que estiver no campo, não volte para trás. Percebe, irmãos, e ele vai falar sobre a vinda do reino de Deus, sobre o último dia em que o Senhor virá. E nós percebemos que a justiça a qual Jesus está se referindo, que nós devemos perseverar em buscá-la, é a justiça do reino de Deus. Nós vivemos num mundo em que há muita injustiça. Nós vivemos num mundo em que há muita deslealdade. Nós vivemos num mundo em que nós aguardamos o reino de Deus, porque sabemos que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça. Em outras pregações tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Em outras pregações tivemos a oportunidade de falar sobre a questão do reino de Deus. O reino de Deus está em nós, porque Jesus está nos nossos corações, reinando em nossas vidas. Mas o reino de Deus há de ser implantado definitivamente neste mundo por toda a eternidade, quando o Senhor julgar os vivos e os mortos. Nós cristãos, e aí entra a questão da perseverança, a questão de nós não esmorecermos, e aí entra a questão da perseverança da viúva, que mesmo diante de uma situação difícil para ela, uma situação em que ela tinha diante de si um juiz iníquo que não temia Deus e que não respeitava homem algum, ela persevera em oração. E Jesus conta essa parábola porque ele diz a razão pela qual ele conta essa parábola. Veja comigo, por que ele conta essa parábola? No versículo 1, no capítulo 18 de Lucas, ele diz: disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, qual é o objetivo dessa parábola de Jesus? É mostrar através desse princípio, desse ensinamento, que as pessoas devem orar sempre e não esmorecer. Percebemos, irmãos, o que disse o apóstolo Paulo em em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. A necessidade de que nós cristãos oremos sem cessar e que nós não esmorecemos e que nós perseveremos. Compreende-se, irmãos, que no contexto desta parábola, como nós lemos nos versículos, no capítulo 17, nos últimos versículos do capítulo, que Jesus está falando da vinda do reino de Deus. E logo depois dele falar da vinda do reino de Deus, ele traz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Evidentemente que para muitos de nós já se passaram, né? As pessoas dizem: já se passaram mais de 2000 anos que Jesus veio, prometeu que voltaria e até hoje não voltou. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos recomenda que nós devemos perseverar em oração, que nós devemos permanecer firmes, buscando a Deus em oração, até que se cumpra de maneira definitiva a justiça e o reino de Deus. A perseverança da oração também tem um aspecto importante, porque o cristão que persevera em oração é um cristão que está com a sua vida na presença do Senhor.
O cristão que persevera em oração é um cristão que está comprometido em buscar a Deus de maneira constante, de maneira perseverante. Nós temos na palavra do Senhor vários ensinamentos sobre a necessidade da perseverança. Nós ouvimos na última quinta-feira uma pregação do nosso pastor Rony sobre a questão da perseverança. Está fresca ainda nas nossas memórias a necessidade de nós perseverarmos em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades. Nós devemos perseverar. Jesus cita o exemplo da viúva diante de um juiz iníquo, mostrando que assim como essa mulher foi perseverante diante de situações e circunstâncias desfavoráveis, nós devemos ser perseverantes. Nós devemos continuar clamando, continuar buscando a Deus pela salvação dos perdidos, pela libertação das pessoas e pela vinda do reino de Deus no nosso coração, na vida das pessoas a quem nós pregamos o Evangelho e, finalmente, quando o Senhor implantar o seu reino eternamente. Irmãos, que grande lição traz para nós essa parábola de Jesus. Que grande lição traz para nós o exemplo dessa viúva. Uma mulher discriminada pela sociedade. Uma mulher que possivelmente não tinha recursos e condições para pagar um advogado, ao ponto de ir ao juiz diretamente. E não um juiz qualquer, mas um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava a opinião de homem algum, não estava preocupado com a opinião das pessoas, com nenhum julgamento. Ele não estava preocupado se estava sendo parcial ou imparcial. Ele não temia Deus, ele não respeitava a opinião pública. E esta mulher, discriminada pela sociedade, e essa mulher, uma viúva, possivelmente pobre, foi perseverante. Jesus disse que o objetivo dessa parábola era ensinar um princípio. Que princípio? O princípio de orar sempre e nunca esmorecer. Às vezes nós entendemos que oração é só levantarmos de manhã, dobrarmos o joelho e falarmos com Deus. Se fôssemos analisar a oração por esse aspecto, estaríamos perdidos diante da afirmação de Paulo que diz orai sem cessar. Então nós deveríamos ficar o dia inteiro com os joelhos dobrados orando. Quando o apóstolo Paulo diz orar sem cessar, evidentemente que ele está dizendo que nós devemos manter uma vida de comunhão com Deus, que nós devemos manter uma vida perseverante na presença do Senhor. Quantas coisas nós praticamos errado e fazemos que desagrada o Senhor, justamente porque gastamos o nosso tempo com coisas que não edificam, porque gastamos o tempo precioso que Deus nos concede fazendo coisas que não trazem edificação para as nossas vidas. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de orar diante de uma leitura bíblica, de ligar a nossa mente, o nosso coração a Deus em meditação e oração diante de uma palavra que nós lemos e que nós ouvimos? Quantas vezes nós perdemos o tempo de ir no ônibus, no metrô, na nossa escola, no nosso trabalho, de ir para um cantinho e meditar na palavra do Senhor, nos ensinamentos de Jesus Cristo? Quanto tempo precioso nós gastamos buscando satisfação para a nossa carne, para os nossos prazeres, para os nossos desejos? Esta mulher é um exemplo para nós na parábola, porque é uma mulher que está indo contra todas as perspectivas, uma mulher que está indo contra todas as possibilidades, uma mulher que não está olhando as circunstâncias, que persevera em oração. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo com coisas que não edificam? Quantas vezes, irmãos, precisamos ser perseverantes? Não podemos esmorecer, não podemos desanimar. Não podemos desanimar porque a igreja não está cheia. Não podemos desanimar porque o louvor não foi do jeito que eu gostaria que fosse. Não podemos desanimar porque o meu marido ou a minha esposa não me trata como eu deveria tratar.
Não podemos desanimar porque os filhos estão ou não estão no caminho do Senhor. Não podemos desanimar porque as pessoas nos ouvem ou deixam de nos ouvir. Não podemos desanimar porque estamos trabalhando ou estamos desempregados. O Senhor cuida de nós. Perseveremos na busca pelo reino de Deus, pela sua justiça. Você é uma coisa, irmãos, entre todas na vida de um servo do Senhor, é a consumação do reino de Deus e da sua justiça. Mais do que qualquer privilégio que podamos ter neste mundo, mais do que qualquer prazer que possamos gozar neste mundo, mais do que qualquer coisa ou vaidade que nós possamos experimentar neste mundo, a nossa prioridade, a máxima de um cristão, o alvo supremo e absoluto de um cristão, é que o reino de Deus cresça nele, é que o reino de Deus cresça neste mundo, é que o reino de Deus cada dia mais avance e avance. E para que isso aconteça, é preciso perseverar, porque nós vivemos situações opostas e totalmente contrárias. Percebem a comparação com a viúva? A viúva vivia uma situação oposta e contrária, sem nenhuma perspectiva. Nós também vivemos num mundo em que a grande maioria das pessoas não temem a Deus. A grande maioria das pessoas desconsideram o reino de Deus. E há aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas que não dão a mínima para o reino de Deus, que não dão a mínima para o avanço e o crescimento do reino de Deus. E por que isso acontece? Porque essas pessoas esmoreceram, porque essas pessoas desistiram, porque essas pessoas, por algum motivo, desanimaram. Mas a viúva não. Ela não desanimou. Ela insistiu até que teve a sua causa atendida pelo juiz. Irmãos, sigamos o exemplo da viúva. Clamemos da terra nos dias de Noé. Noé pregou a eles sobre a vinda do dilúvio. Eles olhavam para Noé e riam e zombavam. Como pode haver um dilúvio se nem chove? E de repente, Noé entra com a sua família e Deus fecha a porta da arca e o dilúvio vem sobre todos. Qual foi o segredo de Noé? Noé perseverou. Noé não esmoreceu. Parecia tarde. Alguns estudiosos dizem que Noé gastou quase 100 anos para construir a arca. Percebem? E ele perseverou. Sigamos o exemplo de Abraão, que orou 25 anos a Deus para que Deus lhe desse o primogênito que o próprio Deus havia prometido. O exemplo de Isaac, que perseverou suplicando a Deus para que lhe desse um filho por 25 anos também. Irmãos, sigamos o exemplo de Abraão também em relação a Sodoma e Gomorra, que suplicou até o último momento, que perseverou até o último momento para Deus poupar a cidade de Nínive. E o Senhor ainda assim atendeu a oração de Abraão, pois tirou da cidade Ló e suas filhas. Percebemos, irmãos, que ao longo da palavra de Deus, homens e mulheres se destacaram porque não esmoreceram, porque perseveraram, porque continuaram lutando, clamando e buscando a Deus até receberem a vitória. Qual a grande lição desta parábola? Baseado em tudo que eu disse até agora, qual a grande lição para nós? Continuamos firmes. Continuamos firmes, ainda que seja numa live, ainda que não tenhamos a oportunidade de nos reunir na igreja, ainda que não tenhamos a oportunidade de nos abraçarmos, cantarmos louvor, isso passa, isso é temporal. Eu sei que muitas pessoas sentem falta da igreja, sentem falta da comunhão, sentem falta dos louvores, das orações. E isso muitas vezes, para algumas pessoas,
é motivo para esmorecer, é motivo para desanimar. Não desanime. Persevere em oração. Aonde você estiver, você pode orar. Em qualquer lugar que você for, você pode orar. Você pode orar com os olhos abertos, você pode orar com os olhos fechados, você pode orar lendo a palavra do Senhor, você pode perseverar servindo ao Senhor, mesmo que as situações sejam contrárias, mesmo que tudo se oponha a você e ao reino de Deus, persevere. Há exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que perseveraram até o final. Vocês creem que Deus é soberano? Eu creio. E eu sei que, baseado em tudo que nós ensinamos e aprendemos até aqui, os irmãos também têm essa convicção. Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Antes dessa live, Deus já tinha propósito e desígnio de falar ao nosso coração essa noite. Eu sei que, apesar das limitações do pregador, o Senhor é misericordioso. Uma simples palavra e o Senhor pode falar aos nossos corações. Porque é o Espírito Santo que testifica da sua palavra ao coração daquele que crê. Nosso Deus é soberano, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o momento oportuno para todas as coisas. Ele está no controle dessa situação que nós estamos vivendo. Não desista, não esmoreça, persevere. Continue, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que você enfrente oposições, continue firme, continue perseverando. Não desista de obedecer ao Senhor, não desista de renunciar ao pecado, não desista de fugir da aparência do mal. Continue firme, continue perseverante, pois o Senhor, Ele é bom. Diferente do juiz iníquo, Ele é bom e misericordioso. E Ele atenderá rapidamente, imediatamente aqueles que buscam. Às vezes, a resposta do Senhor é incompreendida por nós. Às vezes Ele nos responde, mas pelo fato de não sermos a resposta que nós gostaríamos de obter, muitas vezes não aceitamos. Aceite a resposta do Senhor. Aceite a vontade do Senhor. Quem tem te mantido de pé até agora? Quem tem sustentado a sua vida? Quem tem feito que você prevaleça diante das tribulações? Quem tem cuidado de você e te dado o alimento de cada dia? Quem fez a promessa que um dia virá te buscar e te levará com Ele para que você viva num corpo transformado e incorruptível por toda a eternidade com Ele? É o Senhor, o nosso Deus, o justo juiz, o bom e verdadeiro Senhor. Nós, irmãos, não merecemos nada. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Que possamos perseverar firmes em oração. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com vocês. Muito importante sobre essa questão do cuidado e da proteção do Senhor. Eu gostaria de ler Jeremias 29, 11 a 13. Amém? Jeremias 29, 11 a 13. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Evidentemente que o contexto desse texto refere-se ao povo de Israel na Babilônia. Mas nós também entendemos que esse texto da Bíblia demonstra o caráter e a bondade de Deus.
Eu creio que o Senhor fará a mesma coisa por aqueles que perseveram em oração e na fé genuína. Como eu disse, às vezes você recebeu a resposta do Senhor, mas como a resposta não foi de acordo com as suas expectativas, você às vezes de alguma maneira a rejeita esperando algo novo. Contente-se com a resposta que o Senhor te deu. Contente-se com a vontade dEle, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem em relação a nós. E são pensamentos bons. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual o fim que um cristão deseja? É ver Jesus, é abraçar Jesus, é encontrar-se com Jesus, é chamá-lo de Pai, tocar no seu corpo. O cristão almeja, tem grande expectativa e esperança na manifestação real do reino de Deus. É isso que todo cristão genuíno e verdadeiro deseja. Qual a trilha que o Senhor vai colocar para nós andarmos? Qual será a trilha que Ele irá determinar para nós seguirmos? Será a trilha das dificuldades? Será a trilha das provações, das lutas? Será a trilha da tranquilidade? Será a trilha de uma vida próspera e rica ou uma vida pobre, tendo as necessidades básicas supridas e nada além disso? Será a trilha das lutas, das perseguições? Não sei. Confia no Senhor, porque a trilha e o caminho que Ele colocar para nós andarmos é a trilha e o caminho que nos conduzirá para a paz e não para o mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu creio que todo cristão verdadeiro deseja ver Jesus. Eu creio que todo cristão verdadeiro almeja encontrar-se com o seu Mestre. Eu creio que todo cristão verdadeiro almeja ver os heróis da fé, os grandes homens que deram suas vidas pelo reino de Deus. Almejam ver Abraão, Moisés, Isaque, Paulo, Pedro, homens que foram perseguidos, martirizados, os apóstolos, os discípulos. Que coisa linda, irmãos, quando nós vermos os nossos irmãos na glória. Quando nós vermos os nossos heróis, e o maior de todos os heróis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda quando nós estivermos no reino estabelecido por Deus em toda a eternidade. Mas se eu e você não cultivarmos esse reino que está em nós, nós corremos um grande risco. O risco de não desfrutarmos deste reino aqui e gozarmos dele na eternidade. Não estou dizendo que uma pessoa que é salva possa vir a perder a sua salvação. Mas muitos cristãos que são salvos perdem a oportunidade de gozar de bênçãos infinitas, simplesmente porque não perseveram, simplesmente porque esmorecem. Continue perseverante e você vai gozar das bênçãos do Senhor, nessa terra e por toda a eternidade. Sejamos perseverantes. Eu quero concluir essa mensagem contando uma pequena história, um caso. Conta-se que no interior do sertão, lá no meio do Nordeste, na escassez total de água, um sertanejo começou a cavar uma cisterna. E ele cavava dia após dia, e as pessoas passavam perto desse sertanejo e diziam: meu amigo, não faça isso, não adianta, você não vai achar água.
E ele continuava cavando. Passaram-se alguns dias e todos os dias as pessoas passavam e diziam para ele: amigo, não tem água no sertão, você não vai conseguir, não continue. Mas ele continuou cavando. Finalmente, depois de muitos dias de trabalho árduo, ele conseguiu um fio de água. A água começou a subir e ele então rapidamente saiu da cisterna e viu que todo o seu trabalho, e todo o seu esforço, e toda a sua dedicação e perseverança fez com que ele conseguisse água numa situação improvável, numa situação de impossibilidades. Ele perseverou e conseguiu água. Certa vez na igrejinha da comunidade, na região, lá estava o sertanejo, sentado no banco da igreja, ouvindo a pregação da palavra. O pastor perguntou aos irmãos como os irmãos poderiam descrever a perseverança. O sertanejo olhou para o pastor e disse: perseverança é cavar uma cisterna. Para ele, perseverança foi isso, cavar uma cisterna. Diante de circunstâncias contrárias, diante de oposições, diante de dificuldades, ele perseverou. O que é perseverança para você? Perseverança para você é renunciar a alguns prazeres deste mundo para se dedicar ao Senhor? Perseverança para você é tirar alguns momentos do seu dia para ler a palavra do Senhor? Perseverança para você é fugir de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer aparência do mal? Perseverança para você é continuar até receber a resposta. Para nós, perseverança, como Jesus ensinou, é orar, é perseverar em oração, orar sem cessar. Que possamos aprender com essa viúva a ser perseverante, porque o nosso Deus, diferente do juiz iníquo, ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso e nos atenderá, porque ele não tarda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe ricamente e o Espírito Santo possa completar a mensagem do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém.